Pessoal, hoje é um vídeo muito importante que é sobre o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Hoje em dia, praticamente todas as pessoas têm níveis elevados de estresse. No entanto, quando esse processo passa a ser crônico e não controlado, traz uma série de prejuízos para a nossa saúde. Então, vocês vão ver que o cortisol, que dá para controlar com alguns suplementos e com algumas medidas comportamentais, tem uma série de prejuízos para a nossa saúde. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e compartilharem para que um número maior de pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação, tá bom? Então, assim, quando a gente pensa no cortisol, um dos problemas do cortisol é na composição corporal. Ou seja, ele diminui a massa muscular, porque ele vai fazer gliconeogênese a partir dos aminoácidos, ou seja, formação de glicose ali, formação de energia a partir de aminoácidos, e também ele é insulinotrópico. O que acontece? Quando você tem aumentar a insulina, prediz também um aumento de gordura. Então, não só uma perda de massa muscular, como uma perda de gordura, como um aumento de gordura. Tá? Então, isso é péssimo para a composição corporal, né? Outra questão é a nível mitocondrial. A mitocôndria é a usina de energia da sua célula. Tá? O que acontece? Ele reduz um cofator que chama NADH. Com isso, você tem a piora de formação de ATP. Ou seja, você forma energia dentro da célula de modo prejudicado. Então, engorda, perde músculo, forma energia de modo prejudicado. Não só isso, você tem ali uma produção, por exemplo, de neurotransmissores também prejudicada. Então, quando você pensa em serotonina, em GABA, em dopamina, em norepinefrina, em todos os neurotransmissores, você tem um prejuízo em relação a isso. E não só e o estresse mental e tanto o estresse também oxidativo aumentam o cortisol, né? Então, são fatores muito importantes. Então, você veja a quantidade de processos que está relacionado ao cortisol. Então, emagrecimento prejudicado, perda de massa muscular, piora mitocondrial, tá? Então, tem uma série de coisas. Bom, em relação ao cortisol, eu quero fazer um vídeo específico para os tratamentos, mas tem algumas coisas que eu queria falar para vocês. Rhodiola rósea, interessante. Ashwagandha, também interessante. São adaptógenos. O adaptógeno ele vai regular se o cortisol estiver alto, normalizar, se estiver baixo, também tende a normalizar. Tá bom? Eles são substâncias utilizadas em algumas populações antigas quando iam para regiões inóspitas. Com isso, você tem uma melhor adaptabilidade, por isso o nome é adaptógeno, por isso que o nome se chama adaptógeno. Tem outras substâncias que podem atuar ali no nível de suprarrenal, então vitamina C, doses ali um pouquinho acima de 200 mg, vitamina B5, doses ali um pouquinho acima de 100 mg, o próprio zinco tem um estímulo interessante, tá? Então, tem alguns cofatores, zinco, B5 e vitamina C, que podem ser estimulantes ali também de produção, de regulação ali de produção de adrenal, né? Mas eu queria focar nos adaptógenos que tem a questão de controlar os níveis de cortisol. Então, a ashwagandha, rhodiola rósea. Então, alguns estudos mostram ali 200 mg, 300 mg. Tem gente que combina ashwagandha com rhodiola rósea, né? São substâncias seguras, tá? Na maior parte dos casos são substâncias seguras. Os estudos trazem poucos efeitos colaterais. E basicamente, em relação à suplementação nesse vídeo, de modo resumido, é isso que eu queria trazer. No próximo vídeo a gente vai ampliar um pouquinho o que pode ser feito para o cortisol. Mas é para ficar claro, prejudica emagrecimento, perde massa muscular, prejudica a respiração celular, aumenta estresse oxidativo, ou seja, envelhece de modo mais precoce e tem algumas medidas que você pode fazer. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima!